a era da educação no âmbito digital, né? Exato. É como nós, né, como marcas, né, que todos somos uma marca, como nós podemos educar o nosso cliente naquela solução, naquele produto. E hoje estamos aqui na mesa com o nosso amigo Daniel, 9D. Diz um oi, Daniel. Tudo bem, galera? Oi. Beleza. Diga um oi aí, meu amigo Bruno Jefferson, Bruno Brand. Olá, tudo bem? E o nosso amigo Gabriel, sócio, e apresente aí as redes sociais, que é importante. Muito obrigado, João. Pessoal, como sempre, lembrando a vocês, na descrição estão todas as nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar a Pix. Acesse o nosso site pixni.com.br para conhecer mais sobre a Pix, os sócios e as soluções que a gente pode trazer para a tua empresa. Bem, João, esse teu gancho foi maravilhoso porque de fato acaba até perpassando muito pelo que a gente traz no nosso trabalho, né? Trazer educação muitas vezes através do digital, né? E é até interessante que hoje em dia, né, as empresas elas ensinam os clientes a usarem os seus produtos e serviços, né? Então, muitas das vezes, né, esse é um estudo que aqueles 60% dos clientes, se não me engano, desse estudo, quando entra dentro da tua loja, quando entra dentro do teu Instagram, do teu site, eles não sabem realmente o que eles querem. Então, para facilitar o poder de compra, hoje as empresas, as marcas se utilizam da educação, né, de educar aquele cliente naquela solução para o cliente ter um processo decisório de compra mais facilitado. Então, dentro disso, o que vocês aí, meus amigos da mesa, como é que vocês enxergam hoje a educação dentro da expressão de marca, dentro da fidelização do cliente, dentro de experiência? Tu jogou um gatilho aí que me lembrou. Joguei aqui no meio da mesa. Tu jogou um gatilho aí que me lembrou de uma frase do Jobs, né? Que ele fala que as pessoas elas não sabem o que querem até que você mostre para elas. Perfeito. Né? E aí vem você falou da experiência então a experiência que a pessoa tem logo de cara na hora que entra no seu perfil, no seu site ou na sua rede social é justamente o que você está entregando de valor diretamente, né? Que é justamente conhecimento. E aí vem essa importância das marcas estarem compartilhando um pouco da sua experiência, criando storytellings de cases reais, perfeito, do que elas estão entregando, para que gere uma maior conexão, né, do público com a marca. E hoje como é que, Bruno, ele falou de storytelling, né? Como é que as marcas elas podem criar storytelling mais impactantes? Beleza, propósito, né? A gente falou muito de propósito. O propósito está alinhado ao storytelling. Mas que outros elementos um bom storytelling de marca tem que ter? Pegando, por exemplo, você tem desde a história de como é que esse negócio foi concebido, fala um pouco sobre os fundadores. Existem vários caminhos que você pode seguir para a construção de narrativas que são interessantes para a construção de valor de marca e fazer com que as pessoas, acima de tudo, se conectarem. Então, você tem, por exemplo, um caso que é o caso da Dileto, né, que é um caso que foi de um storytelling criado, né, inventado, de uma história de um avô e tudo mais, e que as pessoas descobriram mais na frente que aquilo tinha sido um produto que tinha sido inventado, né? E aí caiu a face, tudo, e já é uma marca que inexiste, né? Então, quando você tem algo que não está fincado na verdade, né, você invariavelmente vai ter problemas mais na frente. Então, a construção de uma boa narrativa da marca, ela passa exclusivamente por uma narrativa verdadeira, real, né? Então não utilize inteligência artificial para fazer narrativa da sua marca. E o que eu vejo foi justamente a diferença do perfil do consumidor, né? O que a gente via muito era as pessoas querendo só vender produto, serviço. Ele não trazia educação para, através dessa a educação que ele agrega, conseguir vender um produto ou serviço. Porque através desse ponto em que ele vai estar gerando educação, ele já traz alguns gatilhos mentais de autoridade, porque ele mostra que ele entende do assunto e que ele é capaz de conseguir solucionar a dor do cliente. Invariavelmente, as marcas estão sempre educando, porque elas, marcas consolidadas principalmente, e como é que a gente traz isso para um negócio de médio porte, médio e pequeno porte? É quando você tem uma narrativa coerente com sua razão de ser, mas acima de tudo, e aí volta aquela coisa invariavelmente, porque o propósito é a espinha dorsal mesmo, você vai educar o seu cliente porque aí tem a ver com a questão da narrativa, né? Você vai a sua marca vai estar
posicionar de uma maneira que a narrativa, para e passo com o propósito, os clientes, ao se relacionarem com isso, com essa narrativa, eles vão tem uma frase muito ruim, mas eu vou acabar usando aqui, que é tornar o mundo um lugar melhor, né? E isso acaba que, às vezes, você prestando um serviço tão pequeno, um serviço tão assim, aparentemente tão pedestre, né, como o pessoal chama, e você tá ali produzindo uma transformação. Vou te dar um exemplo. Solucionando uma grande dor. Vou te dar um exemplo. É o vender sem vender, né? Eu falo muito isso no treinamento que eu uso muito isso, porque eu vou, semana que vem, viajar para esse treinamento de novo, que é o vender sem vender. Como é o vender sem vender? Vou te dar um exemplo. A gente tá agora chegando perto do carnaval. Na época, né, que se comprava 3 latas de cerveja por R$10, né? Que hoje em dia eu acho que isso não é mais possível. Mas ali, querendo ou não, ele tá gerando uma facilidade para o cliente, uma comodidade. Então ali ele já está fazendo um cálculo na cabeça do cliente, né? E poxa, quem é que não... e perpassa também pela comodidade. Então no bloco de carnaval, a pessoa está ali com dinheiro trocado. Quem não vai ter R$10 para dar, né? E a pessoa já vai estar ali, né? Poxa, eu tenho R$10 no meu bolso, eu posso comprar 3 latas de cerveja. Então ele já está fazendo o cálculo na mente do cliente e já está dando uma solução para o cliente de comodidade. Então é o vender sem vender, né? Ele criou uma narrativa, né? Perpassou por uma narrativa e também criou um gatilho. Outra coisa interessante também, né? Dentro do que diz respeito a carnaval e diz respeito também à apresentação de produto. É apresentar aquele produto de forma diferente. A gente vê o Reves, né? A Reves, ela pegou a caipirinha, né? Os drinks e colocaram no saquinho instagramável. Eu utilizo muito isso nas palestras também. A questão hoje em dia, na era do instagramável. Como é que vocês enxergam hoje aqui, meus amigos da mesa, a era instagramável para as marcas? Eu acredito que é a melhor coisa que... Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho com isso, mas para mim é a melhor coisa que existe, cara. Desde que sua estratégia não seja muito exótica, muito estranha, você tem que estar fundamentalmente no Instagram, né? Eu acho que é um ponto de contato hoje padrão para qualquer marca. E aí, Daniel? A gente colocou ainda agora falando sobre experiência, né? E dentro de um evento é outra ferramenta que a gente pode usar a nosso favor, que são os espaços instagramáveis, né? E isso, além da questão da experiência, você vai estar perpetuando, pulverizando, vou botar assim, né? Pulverizando ainda mais o seu nome ali. E educando o cliente, né, naquela marca. Quando a gente fala de educação, né? O episódio fala de educação, educando o cliente naquela marca, educando o cliente em elementos visuais da marca, né? Que as marcas hoje elas têm elementos visuais. E educando o cliente para aquela solução, aquele serviço, né? A gente teve experiências, né? Montando, criando, bolando ideias instagramáveis para dentro dos estandes dos clientes, até em eventos também. E a experiência, o Hair Call foi muito bom. Né? Eu sempre utilizo uma marca está alinhado a vendas, né? Eles andam juntos, né? De uma viagem que eu fiz para o Egito, né? Que para vender, para ser criativo, custa R$0. Eu sempre falo isso, né? Eu tava passando lá com a camisa do Brasil, o cara lá do Egito falou assim, ô, Pelé, Neymar, ele fez de tudo pra conquistar minha atenção, mas eu falei, não, obrigado, que ele falava isso um portunhol, né? E ele falou uma frase que me impactou, ele falou assim, aqui é mais barato que Casas Bahia. Juro. O cara do outro lado do mundo da África falou que lá era mais barato que Casas Bahia. Ele conquistou minha atenção. Voltei e comprei as tâmaras dele. Então, se ele não fosse atraente, se ele não fosse... atraente para o cliente, né? Se ele não ancorasse o produto dele em alguma estratégia, eu simplesmente ia passar por ali e não ia comprar dele. Mas ele estudou o cliente, ele estudou a persona, ele estudou o público-alvo, né? Então o que dá certo no Brasil? O que é normal no Brasil? Essa propaganda. Aqui é mais barato que as Bahia. Então ele se utilizou de um conhecimento do cliente, da persona, do público-alvo para poder vender. Ele foi criativo, ele não custou R$0, ele não fez anúncio na internet, ele não fez vídeo, ele só utilizou da criatividade dele. Converteu. Ele soube usar um gatilho ali pra criar aquela reciprocidade com o cara, meu Deus, como é que esse maluco conhece a Casas Bahia, cara, pelo amor de Deus. Do outro lado do mundo. A experiência chamado do retail, né, as lojas, os pontos de venda, eles são um ponto de contato fundamental. E isso, eu posso estar equivocado aqui na data, mas uma das primeiras marcas a criar essa experiência, se não me engano, foi a Nike ali, se não me engano, ali no comecinho dos anos 90, quando as suas primeiras lojas, conceito, e passa exatamente pelo que o Daniel falou. Essa construção ancorado na narrativa, que você vê a chamada consistência de marca, né? Você vê um ponto de contato
tão importante, tão fundamental como uma loja bem resolvida, que está alinhada com a marca. Mas, acima de tudo, aquilo como um replicador, as pessoas indo lá e tirando foto, marcando aquele lugar, e o cliente ali sendo um agente... Um vetor, né? Um vetor, replicador daquela Divulgador marca. indireto da marca, né? Exatamente, que é o que todo mundo quer, no final das contas, né? Por isso que hoje em dia, cada dia que passa, está muita coisa focada na experiência, fundamentalmente focada na experiência. E educação, né? Exatamente. E aproveitando esse gancho do João e do Bruno sobre pontos de contato e educação, eu gostaria de saber, do ponto de vista de vocês, vocês acreditam que você deve agregar esse conhecimento, essa educação, através de qualquer plataforma do digital? Através de qualquer local você deve gerar conhecimento? Ou você poderia dizer, eu te indicaria mais poder utilizar essa para poder agregar, ela pode ter um poder maior para você? Eu acredito que, hoje em dia, as pessoas estão muito curiosas. E a gente pode utilizar isso como como um aliado para vender na internet, né? Então, hoje, como a gente pode deixar o cliente mais curioso? Então, é sempre no conteúdo, sempre no vídeo, sempre naquela experiência de marca nas plataformas digitais, dá o gostinho pro cliente. Eu sempre falo, não dá o bolo todo, dá só um pedacinho do bolo. E vai deixar ele curioso, né? E outro episódio tem que contar a história desse pedacinho, que a história do pedacinho essa história do pedacinho é boa. E aí, Bruno, o que tu acha, Bruno? Eu acho que você tem que encontrar os seus pontos de contato que tem mais força e focar bem neles, não deixando de outros flancos abertos, mas a partir do momento que você encontra o seu canal de força, né, seu canal com mais adesão, você tem que focar nele com tudo, né? Sim. Acredito que é algo que o João trouxe muito nessa experiência com ele em trabalho de consultoria, é aplicar o Pareto. Então, saiba onde está 80% do... Exatamente. Então, assim... eu sempre faço isso. Então, ele trouxe para mim essa... eu não sei se é uma teoria, não sei... É um método. É um método, obrigado. Ele trouxe para mim esse método e algo que hoje eu aplico em tudo, porque, cara, é sensacional. Gente, e para conhecer o 9D, qual é a rede social do 9D? Por favor, pessoal, como é que as pessoas acham vocês nas redes sociais? Vamos lá, o meu pessoal é Daniel 9D, né? E lá no meu pessoal tem o da 9D Studio, que é a nossa produtora. Perfeito. Onde a gente está ali para, vamos dizer, entregar soluções dentro dessa parte de audiovisual, fotografia, legal. 360, interatividade, espaço instagramável. E se vir Bora marcar um café aí que a gente conversa. E se vir pelo podcast tem um atendimento especial? Se vir pelo podcast, pela audiência, tem um atendimento especial lá? Pronto, se vir pelo podcast, especiais a sempre. gente vai ter aquele cafezinho. Vamos dizer, aquele bolo, aquela fatia do bolo. Só aquele gostinho. Só aquele gostinho. Uma fatia maior. Pra você querer... E Bruno? E mais. E você, Bruno? Bruno.brand no Instagram. É isso aí. Pessoal, finalizamos hoje mais um episódio do nosso podcast. E assim como fazemos em todos os nossos episódios, no final vou te deixar um desafio. Você que cria conteúdo para sua rede social e ainda não agrega a parte de educação nela, comece agora. Experimente testar, criar um post voltado para educar o teu público e um Reels. Porque o Reels nós sabemos que a entrega é infinitamente maior. E se não saber, chama a gente. Se tá com dificuldade, chama a Pix. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.